Olá, bem-vindo, bem-vinda. Um ótimo sábado a todos. Né? Um ótimo domingo. Sábado foi ontem. Um ótimo domingo a todos. Bora! Eu abri o Face, abri o Quai para uma leitura, para mim não ler sozinho, para mim não ler que nem um louco, falar sozinho. Então eu abri para chamar os amigos, as amigas, os irmãos, as irmãs, para de alguma forma receber as mesmas bênçãos que eu recebo diariamente. É o nosso desafio para o ano de janeiro, né? Para o ano de 2026, que é estudarmos o Novo Testamento diariamente. E eu só estou fazendo horários aleatórios, eu estou procurando um melhor horário. Comecei às 6 horas da tarde, mas devido a compromissos que me surgiram no meio do caminho, tive que passar para esse horário. 9 horas, 10, 11 horas. O importante é que fica gravado e no qual a gente vai passar os cortes, né? 10 minutinhos, dá uns 10, 9 vídeos. Então, para ninguém ficar sem as bênçãos e as glórias de Deus. Seja bem-vindo, Mohamed. E então, para não, sem mais delongas, né? Para não enrolar muito, que eu pretendo que seja curto o nosso estudo, mas fica na mão de Deus. Vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Pai Jesus, irmãos, mentores, anjos de guarda de todos os irmãos e irmãs que venham nos acompanhar, participar da nossa reunião, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, pedimos a Deus, pedimos a Jesus que envie para nossos lares nossos anjos, mentores, guias espirituais, para nos auxiliar, nos ajudar, nos intuir, para lermos, estudarmos e assimilarmos a mensagem de Jesus. Como Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo deste domingo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Bora lá? O texto que nós preparamos para nós todos, tem algum título aqui no Face, né? E aí vai ter posteriormente aí no Quai. É sobre a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. A princípio são esses dois, mas se Deus tocar no coração, os mentores, a gente lê mais uma outra passagemzinha. Mas a princípio são essas duas. Da onde nós nos baseamos lá na Bíblia, no Evangelho? Nós nos baseamos em Marcos, capítulo 5, versículo 21 e 43. E lá no Lucas, capítulo 8, versículo 26 até o 39. Para aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que devemos fazer isso, todos nós, ir em busca da fonte. Da onde o Eduardo tirou isso? Será que ele deu certo? Será que ele não trocou uma frasezinha ou outra? Então, irmos na fonte. Então, por isso que a gente fala Mateus, Marcos, Lucas, capítulo, versículo, que é para a pessoa procurar. Porque aqui é uma obra aberta. Aqui não é a verdade absoluta. É uma obra aberta. É lançar uma nova visão, um novo pensamento, uma nova forma
de entrarmos em contato com Jesus, de nos aproximarmos com mais afinidade, verdadeiramente mais próximos do Mestre, assim como os apóstolos estiveram com ele. Esse é o nosso convite. Essa é a nossa proposta, mas não é uma obra fechada. Ninguém aqui vai forçar ninguém a nada. Dito isso, bora lá. Enquanto Jesus dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem impor tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, erguendo-se, o seguiu. E seus discípulos também foram atrás, né? E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste. Pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, Jesus dizia: retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam de Jesus. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão dela e a mocinha se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Isso é o que nós vamos encontrar na passagem de Marcos e na Lucas, né? Agora que começa o nosso estudo. Agora que começa. Agora vamos frase por frase, texto por texto, contexto também. Vamos lá. Então tá. Enquanto ele dizia essas coisas, quem dizia essas coisas? Jesus. Então Jesus estava lá, em determinado local, falando, né, dando orientações à população. Eis que um chefe, por que chamava o tal de Jairo de chefe? Porque na Atenas democrática, cada um dos 9 governantes eleitos anualmente era chamado arconte. Nessa passagem trata-se de um chefe de sinagoga, chamado Jairo, segundo o relato de Marcos e Lucas. Então, era tipo de sinagoga, lembra templo religioso. Templo religioso lembra igreja, né? Então ele tinha um cargo, um bispo, um pastor, um cargo eletivo que nem nós temos hoje, né? Dentro das denominações religiosas. Por isso, chefe. Então, chegou o chefe. Então, ele não era tão afeito, assim, tão ignorante, né? Porque para ter um cargo de pastor, de religioso, naquela época, era só para os iniciados, era para um grupo pequeno. Não era aberto ao público. Não era qualquer um que poderia ser. Então era um cara com uma certa inteligência, um certo conhecimento das leis vigentes da época, das leis religiosas vigentes da época, que eram as leis pautadas no Velho Testamento, que lembra as leis de Moisés e tal. Então, né, esse Jairo, que viera para ali, foi até o encontro de Jesus, o reverenciava, né, com todo respeito, né, foi com todo respeito. Jesus, minha filha morreu agora, mas vem impor tua mão sobre ela e ela viverá. Aqui o Jairo demonstra por que Jesus não pensou 2 vezes e respondeu para ele: sim,
pode deixar, eu vou agora. Né? Porque foi praticamente o que nós vamos ver ali, né? Jesus pegou, ergueu a cabeça e voltou, né? Não, eu vou agora. Por quê? Porque Jesus olhou para aquele homem, sabendo a história de vida do homem, que o homem era do tempo dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas, né? Os religiosos hipócritas. E mesmo assim, ele abriu mão do orgulho dele, foi ao encontro de Jesus, correndo o risco de perder, correndo risco não, se os outros, é isso aí mesmo, isso aí mesmo, se os outros, ditos, entre aspas, religiosos, homens de Deus, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, vissem, descobrissem que Jairo está nos traindo. Jairo foi atrás daquele homem esquisito lá, daquele maluco que fala aquelas coisas, que fala contra nós. Né? Não, Jairo vai ser expulso do templo. Jairo não vai ter mais o cargo dele. Não vai mais ser podendo chamar de chefe da sinagoga. E mesmo assim, correndo esse risco de perder o status social. Então, imagine a força que teve que ter esse homem para ir atrás de Jesus. Não foi um simples ato quando a gente lê correndo assim. A gente lê correndo, que nem eu li agora, né? Ah, tá, é um homem que foi atrás de Jesus por causa da filha que está morta e tal. Não, tem todo um contexto por trás que nos faz refletir e nos deve fazer refletir. Que quando a gente vai em busca de Jesus, em busca de Deus, nós temos que ir com essa consciência. Que às vezes nós vamos ter que enfrentar dificuldades, enfrentar atritos, enfrentar pessoas contra nossas escolhas. Mas se nós temos a verdadeira fé, como esse Jairo acabou demonstrando, nós vamos mesmo correndo risco. Nós nos assumimos mesmo correndo risco de sermos rejeitados. Porque ele não pensou duas vezes. Em prol de salvar a minha filha, e se para isso eu preciso correr o risco de perder o meu status social, perder o meu ganha-pão, que é no templo lá, né? Pastor grandão lá, que nem nós vemos hoje, né? E eu vou perder tudo se me descobrirem que eu fui atrás desse homem, mas eu vou. E foi. Então, cheguei. Vitor Cardoso, bem-vindo, bem-vinda. Fiquem todos à vontade. Então, quando ele falou isso com Jesus, Jesus vendo tudo isso, Jesus vendo tudo isso que eu acabei de falar. A minha filha faleceu agora, mas vem pôr tua mão sobre ela e ela viverá. Com essa frase, ele demonstrou que ele tem fé. E o que é a fé? A fé, tem que sempre lembrar, fé é a mesma coisa que dizer, eu tenho confiança, eu confio no Senhor Jesus, eu confio em Ti, Deus, eu confio e tal. Confiar mesmo. Então, ele confiou. Porque se ele não tivesse confiança, ele titubeava, ele ia dizer, mestre, talvez se você for lá e falar, talvez se você for lá, né, talvez, quem sabe, a minha filha se cura. Não, aí ele estava titubeando, ele não tinha confiança. Não, ele foi lá e, mestre, com licença, mestre, assim, se o senhor ir lá, o senhor botar a mão na minha filha vai se curar. Ou seja, ele demonstrou confiança, fé. Isso aí já tocou o coração de Jesus. E nós podemos fazer isso a vida toda. Tocar o coração de Jesus. Quando nós demonstramos a verdadeira fé.
que eu sempre falo que é para entrar na cabeça e no coração. Fé e confiança tem que andar coladinhos, juntos. Quando Jesus percebe isso, quando Deus percebe isso, que por mais que você apanhe, por mais que você sofra, por mais que a família te abandone, por mais que a empresa te abandone, por mais que os colegas te abandonem, por mais que a família, a esposa, o marido, os filhos, mas você está ali, ó, agarrado, firme com a tua fé, com a tua religião, com a tua doutrina, com Jesus. Ele reconhece. E ele vai imediatamente e te protege, te ampara e te ajuda, por mais que você ache que não. Mas você sempre é protegido. Que nem ele fez aqui, ó. Nem pôr tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, erguendo-se, né, o seguiu. Ou seja, não, onde é que você mora? O que é que a gente faria, né? Onde é que você mora? Ah, eu moro lá e tal, perto aqui, 2 quadras daqui. Então vamos lá. E já nem quis saber mais se o povo estava ali. Jesus já foi desviando, já foi. Vamos lá. E foi. E aí os discípulos, como nós, eles eram homens e mulheres como nós, né? Com a mesma cabecinha que nós. A curiosidade bate grande. Quando a gente vê um acidente, vê alguma coisa, a gente não sai correndo para ver. A gente não para o carro na estrada para ver. É a mesma coisa, né? Vamos lá ver o que o Wes vai fazer, o que o Wes vai falar alguma coisa, se o Wes vai salvar mesmo essa menina, porque, pô, né? E aí foram. Então os discípulos foram atrás também. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla. O que é a orla? É a veste, né? A borda das vestes judaicas. Eram feitos bordados, tratava-se do preceito em função de evocar. Tocou no pedacinho da roupa, né? Tocou lá embaixo, lá no pedacinho da roupa. E tocou e Jesus sentiu. Mas o que fez essa mulher procurar Jesus? Porque aqui só relata o básico, né? Uma mulher com fluxo sanguíneo que sangrava há 12 anos, aproximou-se por trás e tocou na hora. Só que aqui não relata a verdadeira história. Essa é a verdadeira história também, mas ela só conta um pouquinho. Eles só fizeram a thumb, né? A thumb do YouTube aí, só a chamada, só o título. Mas a verdadeira história é essa, a mulher sangrava e tal. É os horrores que essa mulher passava. Porque o preconceito era tão grande, o machismo imperava no geral. E quem tinha fluxo de sangue, né, sangrar continuamente, ou quando estava naqueles meses das mulheres, né, que de mês em mês acontece, era impura, cheia de pecado, né, amaldiçoada. Mas se fosse ainda só dizer que era impura e tal, ainda. Mas não, tanto homens como mulheres eram cruéis com esse tipo de pessoa. Com essa mulher. Ela teve que sair da família dela e morar numa caverna, morar longe, isolada. Porque a família, a cidade, os vizinhos, os amigos, a condenavam como impura, que se chegasse perto, que se apertasse a mão dela, que se tocasse nela, se encostasse nela, se compartilhasse um prato, se compartilhasse o mesmo talher, o mesmo copo, a roupa, ficaria cheio de pecado e impuro igual a próxima. Então, torturavam psicologicamente, torturavam tentando apedrejá-la, batê-la, maltratá-la. Então, isso mexia com o psicológico dela, fez essas pessoas ficarem reclusas. Hoje, nós sabemos que depressão, né? Fobia da sociedade. Então, para ir ao encontro de Jesus, não foi um simples ato que nós fazemos hoje.
Nós pegamos o nosso carrinho, ou vamos na parada de ônibus pegar o nosso ônibus, ou vamos a pé, de boa, né? É só resolver, desligar aqui, vou ir lá na missa lá, de boa. Ela não. Ela sabia que ao momento que ela saísse da caverninha dela, da onde ela estava lá isolada, da segurança, entre aspas, né? Porque não tinha ninguém lá para xingar, pra bater, ela ia ser humilhada, iam pedrejar ela, iam xingar ela na rua, iam tentar humilhar ela, não deixar ela chegar perto de Jesus. Né? Porque, para todos os efeitos, para aquela gente ignorante, ela ia deixar Jesus impuro. Então, ela teve que enfrentar os medos dela. E enfrentou. E foi. Mesmo ouvindo tudo isso, xingamento, humilhação, risco de morte. E como ela não podia e não conseguia chegar na cara de Jesus, não porque Jesus não ia aceitar ela, é porque era a turba, quando fala turba na Bíblia, é multidão, é 200, 300, 500 mil pessoas em volta. Aí não tem como, né, gente? Ainda mais uma pessoa que as pessoas não encostavam. Então ela teve que ir se esgueirando por baixo, nos cantinhos que dava, né? As pernas das pessoas ali. E aí ela conseguiu, se arrastou e puxou. Por quê? Porque na cabeça, ela colocou no coração dela, desde que ela ouviu falar do nome do Nazareno, esse homem vai me curar. Esse homem vai me curar. Esse homem vai me curar. E ela foi com isso. Eu não vou conseguir ver ele. Eu não vou conseguir falar com ele. Mas se eu tocar nele, ele me cura. Ela foi confiante, com fé. E tocou, puxou. Aí tem a famosa frase, né? Que nós espíritas damos risada. Risada assim, porque é umas piadinhas internas nossas. Né? Que o Mestre Jesus fala: alguém me tocou. Aí os discípulos, né, que estão perto ali, tipo seguranças, né, tentando afastar as pessoas para deixar o Jesus caminhar um pouco, né? E aí, mestre, é quase impossível saber que alguém te tocou. Todo mundo te toca, todo mundo tenta encostar no Senhor, todo mundo encosta no Senhor, bota a mão. Ei, Jesus, eu quero falar contigo, Jesus, Jesus aqui, Jesus aqui. Aí Jesus fala: sim, todo mundo encosta em mim mesmo. Alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé. Aí Jesus vira e vê a mulher ali, deitada atrás no chão dele, né? Aí, mestre, perdão, perdão, fui eu, perdão. Por que ela pediu perdão? Porque a pobre coitada estava que nem a gente faz com muitas mulheres. Aí tinha incute na cabeça delas que estão cheias de problema, que elas que são culpadas, que elas é que são isso e aquilo de ruim. E aí ficou na mente dela. Então ela, perdão, mestre, fui eu, mas eu preciso me curar. Aí Jesus olha, como está aqui, nós vamos ler agora. Mulher, a tua fé te curou. Tá? Por quê? Porque e teve todo um trabalho. E você? E eu? Porque nós somos acomodados. Nós somos acomodados. Nós falamos que somos religiosos, que somos cristãos, que somos espíritas, que lemos a Bíblia, leio o Evangelho agora. Mas na menor dificuldade, no menor contratempo, o que a gente faz? A gente desiste. Que nem no meu caso. Programei para 6 horas. Tá acontecendo alguns compromissos aí de última hora. Já passa na cabeça, aí tá para desistir. Não, troquemos de horário. Se for preciso, vou fazer de madrugada, vou fazer de tarde, vou fazer de manhã, vou fazer às 5 horas da manhã, mas não desistir. Porque temos que sempre que lembrar, sempre que apareceu algo que vai nos atrapalhar, porque sempre quando nós nos propormos a sermos fiéis a Jesus, algo tenta nos tirar fora.
é um relacionamento que vai contra, é a família que vai contra, é compromissos que começam a aparecer naquela hora que você decidiu ir para a igreja. Aí você começa a pensar, mas então é para desistir, porque eu estou querendo ir, mas aparece alguma coisa, aparece um compromisso, vem alguém na minha casa, não sei o que, não sei o que. Não, é teste de Jesus, é teste de Deus para ver se você tem fé. Porque se essas pessoas, todas essas pessoas que foram curadas por Jesus, cara a cara, tiveram que enfrentar dificuldades maior que nós. Nós temos facilidade, nós vivemos num país laico. Nós podemos falar abertamente de Jesus, vivenciar Jesus. Só nos falta ter confiança em Jesus. E como é que eu demonstro confiança? Por mais que me segurem, por mais que não deixem eu ir na minha igreja, não deixem eu ir no meu centro, não deixem eu ir, eu leio em casa, hoje tem esse aplicativo, leio no banheiro, não tem como escapar. Não tem como dizer que a gente não tem como encontrar Jesus. A gente pode encontrar Jesus em qualquer lugar do nosso dia. Então, tocou a hora da sua salva. Pois dizia consigo, se somente tocar na sua veste, serei salvo. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. E Jesus, depois disso, de ter vindo para a casa do chefe, ou seja, quando Jesus chegou na casa do Jairo, né, do chefe Jairo, que boa live, Alain. Alain, obrigado, Alain. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação enorme estarem aqui comigo, me fazendo companhia, assim eu posso estudar, ler e falar e não passar como um louco para os vizinhos. Então por isso que vocês me ajudam muito. E obrigado a vocês do Face também. Senão eu pensava, Deus, esse cara é louco. A sua veste, pode dizer consigo, se somente tocar na sua veste, serei salvo. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Jesus, depois de ter vindo, ou seja, chegado na casa do chefe, do Jairo, e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada. O que é a turba? Porque essa palavra nós vamos encontrar, todo mundo que entra em contato com a Bíblia, com o Evangelho, tá? E quase toda a Bíblia, quase todas as páginas do Evangelho. Turba, traduzindo para o português, multidão. Imagine um show do seu artista favorito. Tem 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? E aí lá cantando Planeta Rock, né? Atlântida, tem 100 mil, 30 mil, 40, 50 mil pessoas. Então, para não ficar repetitivo, é uma multidão de pessoas, em 1000 pessoas, em 200 mil pessoas, em 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, eles só botavam turba, né? Então, uma multidão de pessoas, porque com certeza, se nós seguimos qualquer pessoa hoje, né? Imagina seguir Jesus, né? Lógico, nós já levantávamos e já queríamos ir ao encontro do mestre. Onde é que está o homem? O homem está lá na casa de Pedro. Então vamos lá. E aí e não ia sozinho, né? Onde é que tu vai? Vamos lá na casa do Pedro. O Jesus está lá. Eu vou também contigo. E aí passava a coisa, onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? Jesus está lá na casa do Pedro. Não, eu vou lá. E aí então ia aglutinando, né? E quando via, eu sei, 200, 300, 500 mil pessoas caminhando com o mestre. Onde o mestre ia, eles iam, né? Então tinha isso. E aí tinha os flautistas. Flautista que tem até hoje, né? É os que ficam debochando, né? Que debocham de nós, debocham de pessoas de bem, né? Quero só ver. A menina tá morta, lá, tá só esperando pra velar, pro corpo lá, tá morta. O que ele vai fazer?
Ele é um simples homem. Ele é um homem como nós. Ele é o filho do carpinteiro José, o pobre coitado. Porque carpinteiro era uma profissão de pobre. O pobre coitado. Seria hoje ser filho de pedreiro, né? De servente, de obra. O pobre coitado. Um maluco, que nem o Henrique Cristo aí, que diz que é Jesus, que é Messias, que é filho de Deus. Então, flautista é o debochador, é o que fica instigando as pessoas a não acreditar, a não confiar. E isso temos nos dias atuais também. São os haters, são as pessoas que debocham, que falam, não, isso aí não sabe o que está falando, não, isso aí não é de Deus, não, isso aí é daquelas coisas. Então, são pessoas contrárias que ficam tentando afastar as pessoas de Jesus. Então, flautista é isso. Nesse contexto, lógico, né, porque tem flautista normal, né? Mas no contexto de título, de história, da Bíblia, é isso. São os debochadores. Então, visto os flautistas e a turba alvoroçada. Aí Jesus chegou e disse, olha, né? Jesus chega na casa lá, ele disse, retira-vos, mas é como se dissesse que nos dias de hoje, olha, gente, pode ir para sua casa, pode voltar para os seus afazeres, pode voltar a ter a vidinha cotidiana de vocês, que a moça não morreu. E ele entrou ainda na casa. A moça não morreu, ela só está dormindo. Que isso, Jesus, nós fomos lá, eu medi a pressão dela, eu vi os batimentos cardíacos, botei a mão assim, porque a gente faz, né? Tá a mão no nariz para ver se tá respirando. Não tem batimento cardíaco. Aí Jesus falou, não, pode seguir para os seus afazeres, pode ir lá pescar, pode ir lá cuidar da casa, cuidar dos seus filhos. Pode botar pra sua vidinha que tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Ela não morreu, ela tá dormindo. As pessoas ficaram desconfiadas. Ai, Jesus falando. Nós temos que obedecer, né? Então, o pessoal começou a sair. Começou a voltar para suas casas, para suas vidas. E ficar só os moradores da casa. E o Jairo, o pai da menina. Então, Jesus depois dizia, retira-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Zombavam de Jesus. Quando, porém, foi expulsa a turba, ou seja, expulsa não é expulsa. É que, né, as pessoas pegaram o seu rumo, né? Saíram. Não, se Jesus está falando, então tá, vamos para casa. E foram. Aí ficou só os moradores da casa, da residência. Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, ou seja, aí Jesus, onde é que está a moça? Onde é que está a menina? Tá ali no quarto, ali à direita, ali tem o senhor vai passar pelo quarto do casal, daí tem o quarto da menina, da minha filha. Vamos sim. Então me leve lá. Aí Jesus foi, né? Segurou a mão dela e a mocinha se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Ou seja, a força da fé, da confiança em Deus, em Jesus, de um pai. Mas aqui quando eu falo pai, inclui uma mãe também, né? Porque são os dois. Né? E isso vale para os dias atuais também. Toda vez que um pai e uma mãe reza, com fé, confiança, muita coisa melhora na saúde de seus filhos e suas filhas. Prova. Todo pai, toda mãe, principalmente as mães, né, que convivem mais. Todos. Não importa a fé, não importa a religião, não importa a doutrina, não importa. Todos em algum momento. Quando a filha adulta também, mas quando a criança, a filha é pequeno, com 9, 10, 7, 8 anos de idade, que dá alguma dorzinha no coração, no peito, sei lá, alguma dorzinha, né? Gripe, alguma coisa.
né? Que aí a mãe chega, barriga, né? Aí a mãe chega e enquanto estão se preparando ali, se vão levar no médico ou não, se vão para acalmar a criança, o que uma mãe faz? A mãe fica, vamos fazer de conta que aqui é, porque não enxerga, né? Aqui é meu peito, aqui, peito da criança. A mãe fica, onde é que tá doendo, minha filhinha? Onde é que tá doendo? Aí aqui, mãe, minha barriguinha tá doendo aqui, tá... Aí a mãe fica aqui, né? Calisando. Toda mãe fez isso uma vez da vida. E não viram algo estranho? Para nós religiosos, espírita, não é estranho. Tem uma ciência por trás disso e tem um real motivo. Né? Fica ali, calma, meu filho, calma, a mamãe tá aqui, papai tá aqui, nós vamos fazer um remédio, toma esse remedinho aqui e tal e tal. No momento em que a mãe tá aqui, ó, ou onde tá doendo, né? Tá doendo a cabecinha da criança, onde tá doendo? Toda mãe já fez isso, todo pai já fez isso. Todo. Pelo menos uma vez na vida fizeram. E acalmou, não acalma? No mínimo tira o choro da criança. Mas acalma. Às vezes não. 90% até cura. Passa a dor. Milagre? Não. Um acaso? Não. A mãe ou o pai, geralmente a mãe, naquele momento, através do amor, né? Porque a gente quer que a pessoa que te ama, principalmente os filhos, não importa se estão com 30, 50 anos de idade, a gente quer que eles não sofram, né? Que eles não chorem, que eles não sintam dor, que diminua, que a gente possa, né, salvá-los. Então tá com amor ali. Tá saindo de dentro do corpo dela, da mãe, do pai, o amor. Então no momento que ele tá esfregando a barriguinha ali, sei lá, onde dói a cabecinha da criança, e tá desejando que melhore, coisa boa, toma remédio, não sei o que, tá demonstrando a fé em Deus. E sem saber, tá curando igual Jesus curava. Porque Jesus deixou bem claro, todos nós podemos curar. E é a pura verdade. Basta termos confiança nele. Confiança em Deus e confiança na fé. Saber que aquilo é real. Então todo mundo já passou por isso, todo mundo já fez isso. Então imagine a força de Jesus, né? Porque quanto mais o coração puro, quanto mais religiosa de verdade, sem hipocrisia, sem passar a perna nos outros, sem tirar dinheiro dos humildes e dos ricos. Ser como Jesus foi, como Jesus é. Quanto mais honesto, honesta de verdade for, maior é a força da fé, que a pessoa nem imagina que tem. E acha que é tudo por acaso. Que nossa, não. Você faz parte do porquê que recebe as bênçãos de Deus. Porque você é honesto. Você é de Deus, Jesus. Imagina então a força, porque Jesus era puro. E era infinitamente mais puro que qualquer um de nós. Então só no tocar, só no pegar a mãozinha dela aqui, acorda, mocinha, vem. Papai tá esperando, papai quer te ver. Aí o espírito voltou pro corpo, tá? E levantou. A notícia se espalhou por toda aquela terra. Sim, porque o que acontece hoje já é o feito, né? Não sei se eu falo. Eu vou deixar passar. A cura de 2 cegos. Vamos ler mais essas 2 passagens aqui e aí vamos dar por encerrado. Vamos ler mais essas 2 passagens e vamos dar por encerrado. A cura de 2 cegos. Passando ali, seguiram Jesus 2 cegos, gritando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: credes que posso fazer isso?
Diz-lhe, responderam para Jesus: sim, Senhor. Jesus então tocou os olhos deles, dizendo: conforme a sua fé, seja feita a você. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra. Então, aqui a gente percebe que tudo está pautado não só na vontade de Deus, não só na vontade de Jesus, mas nós temos que participar também. Nós temos que ir atrás. Nós temos que persistir. Mas nós temos que confiar, ter fé. Esses cegos aqui, pode ver aqui, ó, passando ali, seguiram Jesus, 2 cegos. Ó. Jesus, vamos imaginar a cena. Os cegos estão ali parados. Aí Jesus passa. Jesus vê, sabe que são 2 cegos. Passa por eles. Eu foi ruim? Não. Jesus não sabe se eles queriam ser curados ou não. Aí Jesus passa por eles, continua caminhando, porque Jesus vai para algum lugar, né? Algum endereço. Aí a multidão passa. Aí com certeza, multidão, né? Um monte de pessoa, conversa, né? Conversa, normal, conversa. Um conversa com outro, conversa com outro. E ouvir. Mas Jesus está caminhando muito depressa. Será que nós vamos chegar em tal cidade ainda hoje? Ou será que Jesus vai parar em algum lugar? Aí os cegos ouviram. Que a verdade foi essa, gente. É isso que aconteceu. Aí os cegos ouviram. Quer dizer que Jesus passou aqui. Então quer dizer que tem muita gente aqui. E aí eles começaram a gritar. Jesus, filho de Davi! Jesus! Jesus! Gritar até Jesus ouvir. Aí Jesus ouviu. Opa! Tem alguém me chamando. Aí Jesus voltou para falar com eles. Passando ali, seguiram Jesus gritando, dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: credes que posso fazer isso? Ou seja, vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso? Que eu tenho autorização para curar vocês? Se eles tivessem titubeado, desconfiado, não teriam recebido a cura. E nós vemos isso sempre. Quantas vezes a gente se oferece para ajudar alguém e a pessoa: não, mas tu não usa terno. Não, mas tu não frequenta a igreja. Não. Desconfiança, distúrbio, né? E aí perde a chance. Mas eles disseram: não, a gente confia, Senhor. A gente confia. Só o Senhor pode nos curar. Crê que posso fazer isso? Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: conforme a sua fé, seja feita a vós, ou seja, conforme a força da fé deles. Se eles titubeassem, se eles ficassem, se no momento em que Jesus estivesse passando ali o dedo nos olhos deles ali, e eles pensassem: será que é verdade? Será que não estão brincando com nós só porque que nós não enxergamos? Aí pegam qualquer homem aí dizendo que é Jesus só para debruxarem de nós, fazer piada. Ainda bem que não passaram por isso. Aí, não, é Jesus. É minha única chance. Eu vou enxergar, vou voltar a enxergar, meu pai. Eu vou. Só começaram a pensar coisa boa, aí enxergaram. Os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: olhai, ou seja, olhe, que ninguém o saiba. Eles, porém, saindo, divulgaram por toda aquela terra. Então, temos que tomar muito cuidado. Que às vezes nós recebemos as curas e nem nos apercebemos que recebemos as curas.
Só que temos que fazer igual esses servos aqui, ó. Temos que ir atrás dele. Jesus não, até hoje Jesus não força ninguém a segui-lo, igual nós fazemos. Nós não forçamos ninguém. Não força ninguém a acreditar nele. Deixa no tempo da pessoa. Porque assim como todos os que receberam as curas, as bênçãos diretamente de Jesus, eles tiveram que ir atrás. Eles tiveram que ir falar com Jesus. Eles tiveram que ir na cidade de Jesus. Por que isso? Porque nós temos que demonstrar que nós queremos. É a mesma coisa, quantas pessoas aí recebem oportunidades, mas como não pensavam nisso, nem aceitam. Nem querem. Ou quantos aí ganham na loteria? Que a gente vê 10 milhões, 100 milhões de reais. E em menos de um ano bota tudo fora. Porque não estavam preparados. Né? Agora aquele que está preparado, aquele que estuda, aquele que se prepara, que sabe o que vai fazer com o dinheiro. No caso de ganhar na loteria, é quando Deus abençoa, ele multiplica, triplica. Por quê? Porque ele se preparou. É a mesma coisa para receber as curas de Jesus, para receber as bênçãos, as proteções de Deus. Nós temos que estar sempre estudando, sempre nos preparando. E como é que a gente nos prepara? Além de confiar, além de ter certeza que tudo depende das mãos de Deus, de Jesus, da permissão deles, é agirmos no bem. É sempre cuidarmos do nosso melhor, queremos o melhor eternamente. Então, a mensagem de hoje é essa. Vamos dar por encerrado, que já deu 1 hora, né? Que é a nossa proposta, 1 hora. Agradecemos a todos os irmãos, as irmãs, as amigas que estão aqui conosco no Quai, nas Dante Rocha. Quando vai dar live? A live está aí já, pronto. Está encerrando já, está encerrando. Agradecer a todos os irmãos do Face. Obrigado. Né? Vamos agora tirar um tempinho para a nossa oração de encerramento. Pedido sempre para aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm fé, de alguma forma, para que possamos pegar um recipiente com água, um copo com água, que a água é vida, a água nos sustenta, nos energiza, nos protege e nos dá a vida. Pai, Jesus, mentores, mentoras, anjos da guarda de cada um desses amigos, dessas amigas que nos acompanham, seja ao vivo, seja gravado. Esses vídeos das plataformas sociais que nós gravamos, eles são e serão atemporais, pois quando o irmão, a irmã entrar em contato com os nossos vídeos, receberão na mesma hora que estiverem com o coração aberto, sem preconceitos, mas sim querendo entrar em contato com Jesus, com seus ensinamentos, com seu direcionamento para uma vida melhor, uma vida pautada em comunhão com Deus, com Jesus e com a sua espiritualidade, pois somos todos irmãos e irmãs de alma.
Jesus agradece com imenso amor, com imenso carinho, pelos irmãos e as irmãs estarem relembrando, estudando e revivenciando essa nova era que se aproxima. Que todos esses irmãos, essas irmãs de alma, possam se reunir novamente e clarear, tirar o véu da mente dos irmãos, das irmãs, que ainda se encontram adormecidos no véu do esquecimento e do orgulho, das vaidades humanas. São sementes estelares plantadas em cada canto do orbe terrestre, para que possamos lançar uma nova luz sobre os ensinamentos, as orientações do Mestre. Ainda há tempo, meus amigos, minhas amigas, e nós estamos todos no caminho correto. Não titubeie, não tenha medo, não perca a fé, ainda que o mundo seja contrário a vós. Vós não está sozinho, vós está com Deus. Vocês estão com Jesus. Vocês estão com todos os seus amigos verdadeiros, que são os anjos de guarda de cada um. Pois o Pai ama tanto nós que nunca nos deixa verdadeiramente sós. Ainda que estejamos sós fisicamente no corpo, mas em alma há centenas, há milhares de equipes espirituais colaborando com cada um dos irmãos. Aqui não há disputa de ego, aqui não é disputa de igreja A, igreja B, igreja C, doutrina espírita e tais. Aqui é uma reunião de irmãos e irmãs fiéis aos princípios reais da moral de Cristo, pois é só quem segue a fé, a moral de Cristo verdadeira é que poderá estar aqui nos próximos séculos. Não percam essa oportunidade que Deus está dando, que Jesus está deixando para nós através das redes sociais, em todos os lugares, em todas as línguas que se possa o ser humano falar. As sementes espalhadas por todo o orbe e estão nascendo cada vez mais sementes estelares para juntos ampliarmos o bem, o certo, o correto aqui na Terra de Gaia, na Terra, nesse planeta que todos nós amamos. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso Evangelho deste domingo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Que Deus, Jesus e seus mentores, seus anjos de guarda, suas mentoras, seus amigos, suas amigas, possam continuar lhes abençoando, lhes protegendo, lhes amparando a todo momento. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o nosso amparo esteja sempre
no coração de cada um, daquele irmão, aquela irmã que tem fé e confia verdadeiramente em Jesus, em Deus. Muita paz, muita luz, que assim seja e assim será. Amém. Obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima.